Então, pessoal, vamos ver uma complementação daquele assunto que nós vimos no capítulo anterior de análise de laminados. Percebem que em tudo que nós vimos ali, naqueles exemplos e tudo, nós não tínhamos nenhum efeito térmico. Então, nós tínhamos apenas forças mecânicas aplicadas, nem chegamos a forças, estávamos tratando já a partir do ponto dos esforços e as tensões associadas a eles. Aqui nós vamos dar uma vista em alguns aspectos dos efeitos de tensões, dos efeitos do campo de temperatura e um efeito associado, que segue a mesma formulação, que é o efeito da umidade. Você lembra que lá no primeiro capítulo a gente tinha comentado que materiais compostos baseados em matriz polimérica, dependendo do tipo do polímero, eles são porosos e eles absorvem a umidade do ar. E essa umidade ela faz um efeito, em termos de deformação, similar, até certo ponto, ao efeito do incremento de temperatura. Então, incremento de temperatura faz o corpo se dilatar, e esse incremento de umidade absorvida também faz um efeito de dilatação. De forma que, como os dois efeitos seguem uma formulação similar, a mesma formulação na realidade, quando você está numa faixa elástica, uma faixa linear, então nós vamos seguir todo o desenvolvimento aqui, raciocinando apenas do ponto de vista de temperatura, efeito térmico, sabendo que a análise para o efeito higrométrico, ele segue uma formulação idêntica, apenas mudando o significado físico de propriedades e de variáveis. Agora, existe um aspecto característico aqui sobre a temperatura quando se trata de laminados baseados em matriz polimérica. Lembra, o polímero ele segue um processo de cura. Lembra? Então, boa parte dos compostos, dos elementos de alto desempenho, eles vão ser curados num forno, numa estufa, num forno de autoclave. Então, eles vão ser curados numa temperatura de 60, 80 graus durante tanto tempo, um ciclo de cura. Via de regra, essa temperatura de cura é superior à temperatura de trabalho. Então, ele vai ser curado a 70 graus e depois vai ser colocado em operação para funcionar entre 20 e 30 graus, por exemplo. Então, o típico, o que se chama incremento de temperatura, ou variação de temperatura, nesses casos, é diferente do que normalmente se pensa, se entende em outras situações, por exemplo, uma peça de aço. Normalmente, você tem a temperatura, digamos uma peça de aço ou qualquer outro material considerado macroscopicamente homogêneo. Então, você tem a temperatura em que aquela peça é montada. Então, naquela temperatura, ela tem certas dimensões. Ela é montada ali, ela é parafusada, ou soldada, ou montada sob interferência. E pode acontecer que a temperatura de trabalho seja outra. Então, o que é considerado o ΔT, o incremento de temperatura, é o quê? A diferença entre a temperatura de trabalho em relação à temperatura de montagem. Em materiais compostos, você tem, quando ele é baseado em polímero, normalmente o incremento de temperatura é pensado em relação, é pensado como a temperatura de trabalho em relação à temperatura de cura. Então, você pensa, o material inteiro ele começa num estado com a resina num estado praticamente líquido. Durante a cura, ela vai se solidificando. Então, quando ele termina o processo de cura, pode-se considerar, até certo ponto, que você não tem tensões de origem térmica ali.
e nem deformações. Então, é a situação, na verdade, ali é a condição de referência. É a situação de carregamento nulo e tensões e deformações nulas em todo aquele volume. Aí você tira aquilo, monta e numa certa temperatura e começa a usar aquele composto numa temperatura de trabalho. Geralmente vai ser, então, esse delta vai ser negativo. Então, conforme você resfria, terminada a cura, você tira do autoclave e ele começa a resfriar até a temperatura ambiente, aí você começa a ter uma distribuição de deformações e tensões de origem térmica. Por que isso? Por causa da diferença de propriedades justamente elásticas e de condutividade e de dilatação térmica. Os coeficientes de dilatação térmica dos constituintes são diferentes, né? Então, para esse mesmo ΔT de temperatura entre a cura e a ambiente, cada constituinte vai ter uma tendência de contração distinta. Isso vai gerar uma interação entre esses constituintes. É um campo de tensões e de deformações que já existe antes da aplicação de qualquer carregamento. Então, ele vai ser considerado um campo de tensão e deformações inicial ou residual. Boa parte das vezes, isso aí é um estado residual prejudicial, indesejado ou, pelo menos, cujo efeito não é óbvio num primeiro momento. Então, isso aí tem que ser calculado junto do resto do cálculo que seja feito para o composto. Isso aí, é claro, vai se agravar quanto menor for a temperatura de trabalho. Se ele vai ser curado a 70 graus e vai ser usado a 20, é um efeito. Mas se ele for usado em menos 20, o efeito é muito mais acentuado, certo? Então, isso vai exigir maior cuidado nos cálculos. Então, com tudo isso, nós vemos aqui, a primeira parte dessa exposição ainda começa de uma maneira bastante, se espera, intuitiva, simples. Por quê? Nós estamos tratando de um composto do seu tipo mais simples que existe. Veja, duas lâminas, cada uma delas homogêneas isotrópicas, poderiam ser dois metais. Aqui eu coloquei bimaterial, mas poderia ser um bimetal. Aço e alumínio, alguma coisa assim, coladas perfeitamente, formando uma viga, o que é uma coisa muito mais simples de analisar do que um painel, uma placa. E começamos aqui sem nenhum carregamento, sem nenhuma força externa. Então, vamos dizer, isso aqui foi colado, cada um tem o seu modo de elasticidade, seu coeficiente de dilatação térmica, sua espessura, e foram colados aqui, eles retos, numa certa temperatura. E vamos ver o que acontece quando você agora aplica simplesmente um ΔT de temperatura. Como que vai responder essa viga bimaterial? Num caso, por exemplo, desse exemplo, você pode ver, pode intuir que vão acontecer dois efeitos aí. Você vai ter um efeito, digamos que eu reduza a temperatura, que nem nos exemplos que eu estou tratando aqui, eu reduzi a temperatura. Então, eu vou ter uma contração, quer dizer, uma deformação de contração, uma deformação média de membrana, e vai haver um efeito de flexão também, já que os coeficientes de dilatação térmica são distintos, e os modos de elasticidade também, e as espessuras. Essa viga, que inicialmente era reta, pelo simples mudança de temperatura, ela vai assumir uma configuração com flexão e extensão compressiva. Como é uma viga, toda a cinemática vai ser representada apenas por dois campos de deslocamento, se a gente usa o modelo de viga de Euler-Bernoulli. Nós vamos ver que isso aqui vai dar, para esses casos de viga, vai dar um resultado bom. Tá? Então, pegando
de qualquer outro capítulo de Viga, ou de a teoria usual de Viga, nós vamos ter que o deslocamento em qualquer ponto arbitrário C que esteja numa coordenada x longitudinal e z através da espessura, esse deslocamento na direção axial, U, vai ser o deslocamento na superfície de referência, corrigido por esse efeito aqui de flexão, em que esse derivado de W em x vai indicar esse ângulo, e é pela hipótese de Euler-Bernoulli, esse ângulo aqui é o mesmo que esse. Isso aqui vai dar essa correção de deslocamento axial aqui. Então, esse ângulo vezes z dá esse termo. Na teoria de placa que nós vimos, isso aqui é a aproximação da curvatura. A derivada disso é a aproximação da curvatura. Isso aqui é a parte de membrana. Tendo essa hipótese cinemática, nós seguimos a deformação em qualquer ponto. É simplesmente a derivada em x, isso aqui. Então, aqui tem a derivada em x, a segunda derivada em x. E, como é um problema que termina se tornando uniaxial, de tensão, a tensão σx é simplesmente multiplicar pelo modo de velacidade de cada ponto. No caso da viga bimaterial, dependendo do z, você vai ter um modo de velacidade aqui. Próxima etapa, vamos calcular esforços. Só que aqui, diferente do que foi feito antes, no caso de placa, lá nós tínhamos os esforços de placa, lembra? Que era esforço normal por unidade de comprimento, etc. Aqui não, nós podemos identificar esforço normal e o momento fletor de viga. Esse Vzinho aqui para não confundir com aqueles outros momentos, esforços que no resto do livro a gente tem que geralmente são por unidade de comprimento, são para placa. Nessas situações de viga nós vamos indicar aqui claramente esse V. O que significa? Que aqui a integração é feita sobre toda a seção transversal da viga. Então nós temos B, que é a largura da seção, e é integrado ao longo da espessura, da altura da viga, dessa altura aqui, H e o B. Considerando aqui que uma seção retangular, as coisas são uniformes na direção Z, na direção Y, aliás, e aqui nós temos o B, então é a integral da tensão, vezes 1 vai dar o esforço normal, vezes Z vai dar o momento fletor, de viga. Newton vezes metro ou Newton. Se a gente tem agora que isso aqui é um material homogêneo, né? Da forma como está colocado aqui, principalmente dessa maneira. Porém, se ele é um laminado, em que cada lâmina, cada camada é homogêneo e isotrópico, então essa integral ela pode ser decomposta, por exemplo, por esforço normal, um somatório sobre todas as camadas, vezes a integral, somatório sobre todas as camadas, de integrais feitas sobre cada camada, as coordenadas inferior e superior de cada camada. Se a gente traz dali, agora essa tensão aqui, se a gente substitui essa deformação no ponto Z aqui, a tensão fica dessa forma, dependente explicitamente de Z. Então, se a gente leva isso para cá, lembrando que isso aqui vai depender da cota Z também, ou pelo menos da lâmina, o esforço normal vai ficar, essa tensão vai ficar esse colchete aqui todo. E aqui é uma questão de trabalhar os detalhes. Por quê? Essa derivada independe de Z. Ela pode ser colocada para fora da integral e para fora do somatório, que nem está colocado aqui. Da mesma maneira que esse termo pode ser colocado fora do somatório. Está aqui. Então, o somatório vai ser feito apenas sobre o material. Só que, dentro de uma lâmina, isso aqui também não depende de Z. Ele pode ser colocado fora da integral. Então, vai ser EK vezes essa integral, que é a própria espessura HK. Então, você vai chegar nessa relação aqui, que é a derivada de U vezes esse fator aqui, que é similar àquele termo da matriz A do laminado. E para essa parte aqui associada à curvatura, você vai ter esse B, que é associado à matriz B do laminado. Embora aqui seja um escalar, porque é viga. Estamos refazendo, de certa maneira, aquilo que foi feito antes para a placa laminada. Agora, em viga, as coisas ficam muito mais diretas, mais simples. Isso aqui, então, daqui para cá foi feito para o esforço normal, separando a integral em lâminas, e dá para ser refeito para o momento fletor. Só que agora multiplicando essa tensão por Z. Então, se chega agora para o momento fletor, essa expressão aqui, com mais essa constante, que é a rigidez de flexão. Agora,
da viga. Isso dá para ser reorganizado dessa forma, que é muito análogo àquela expressão de relação constitutiva do laminado de placa. Só que isso aqui é um escalar, um outro escalar, isso aqui não é uma submatriz, é um escalar também. Então, isso aqui realmente é uma matriz 4x4, relacionada aqui com a curvatura e deformação de membrana. A inversa disso pode ser obtida explicitamente dessa maneira. Alguma dúvida até esse ponto? Não. Que bom. Agora, vamos esmiuçar o efeito realmente térmico na viga. Vamos considerar 3 estágios aqui. A viga em uma certa temperatura T0, onde tensões e deformações são nulas em todos os lugares. Aí consideramos as camadas desacopladas e nós aplicamos um incremento, passando por uma outra temperatura T. Que nessa figura aqui, nesse exemplo, eu estou dizendo que esse T é menor que T0. Então, você tem uma contração. Então, se essa lâmina aqui tem essas propriedades de material, a tendência dela, sob essa diferença de temperatura, vai ser se contrair nesse valor aqui. Quanto é que vai ser esse valor? O alfa da lâmina vezes o ΔT. Para a lâmina 1, para a lâmina 2 vai ser um outro alfa vezes ΔT, então vai dar uma outra deformação. Esse Dzinho aqui é para lembrar desacoplado. Esses valores eles não existem, eles não se manifestam explicitamente porque as lâminas não estão desacopladas, elas estão acopladas. Então, de fato, se você ignorar momentaneamente aqui para conseguir desenhar uma figura, se a gente pega só o efeito extensional na viga, a viga, sob esse efeito de ΔT, vai ter uma deformação axial média aqui, que não vai ser nem esse valor e nem esse. Vai ser alguma coisa intermediária entre todas as camadas, que vai ser algo que vai caracterizar a resposta física da viga sob aquela temperatura. Aqui na imaginação de vocês, é bom que você já comece a incorporar aqui a flexão também. Quer dizer, isso aqui não vai ficar assim, vai ter uma flexão, vai ter uma curvatura. Então, além desse ε0, vai ter um kappa. Além desse εt de térmico, vai ter um kappa térmico, que vai ser sobreposto aqui. Certo? Olhando para essa figurinha aqui, até é fácil de visualizar para onde que iria essa deformação, essa curvatura térmica, né? Já que a tendência dessa lâmina 1 seria se contrair mais do que da lâmina 2, então o que acontece? A lâmina 2 vai impedir um tanto essa lâmina 1 aqui de se deformar. Então ela vai ter que aplicar uma tração nessa lâmina 1. E a lâmina 1 vai tender a comprimir essa lâmina 2. Você pode imaginar que essa viga ela vai se flexionar, mas vamos deixar de lado a visualização da curvatura e ficar dessa forma aqui, que dá para enxergar algumas coisas. Então você tem essa deformação aqui das camadas isoladas, desacopladas, e você vê o seguinte, os cálculos vão ser facilitados se você identificar que essa deformação aqui numa certa lâmina poderia ser causada por uma tensão. Que tensão seria essa? Seria o módulo de elasticidade vezes uma deformação exatamente com esse valor aqui. Então, você poderia imaginar uma tensão que, aplicado nessa lâmina 2, geraria essa deformação aqui. Essa tensão ela vai ser calculada exatamente assim. É uma tensão associada a essa deformação aqui. É o módulo da lâmina vezes a deformação, que é α∆T. Uma coisa importante que vem desse conceito de que existe uma tensão que é, de alguma maneira, análoga a essa deformação aqui, é porque se você identifica isso como, através do efeito de tensão, você consegue identificar para o laminado, para a viga como um todo, um esforço associado. Então, a gente pode identificar um esforço normal associado a esse campo de tensões aqui que existe em cada lâmina. Veja que é uma coisa um tanto fictícia, né? Já que, de fato, essa lâmina 2 não vai se deformar desse tanto aqui. Mas essa quantidade, ela pode, em todas as lâminas, vai gerar uma outra quantidade, que é esse esforço normal térmico aqui. Vai ser calculado da maneira usual. Eu pego aquela tensão, integro na seção transversal, passo pelo somatório, etc., e chego nisso aqui, para o esforço normal, e também vai ter associado um momento fletor
calculado dessa maneira. Agora, vamos entender a coisa por uma outra direção. Vamos pegar de novo essa figura aqui, nós já vimos isso uma vez. Isso seria por um ponto do corpo, um ponto em alguma dessas lâminas aqui. Vamos dizer um ponto numa dessas lâminas desacopladas. Então, a gente tem, na temperatura de referência, T0, nós consideramos que tensão e deformação eram nulas. Então, nós estaríamos nesse diagrama tensão e deformação aqui, nesse ponto A. Agora, se a gente faz um incremento para a temperatura T1, ou T, né, e se aquele ponto diferencial ou a barra está livre para se deformar, o que acontece? Não vai surgir tensões aqui, percebe? Se essa lâmina está livre para se deformar sob o efeito da temperatura, ela vai se deformar daqui para cá com tensão zero. Então, nesse diagrama aqui, você passaria, quando você incrementa a temperatura, ou muda a temperatura, você passa do ponto A para o ponto B, com essa deformação aqui, alfa, ΔT. Então, do ponto de vista de tensões, se eu agora, sobre esse estado de tensões, sobre esse estado de tensão nula e essa deformação aqui, agora, se eu aplicar uma tensão mecânica, as deformações vão crescer de novo, daqui para lá. Então, eu vou passear a tensão de zero até um certo valor, e a deformação desse valor aqui, que agora é um valor inicial, até essa deformação aqui, que é uma deformação total. Então, essa deformação total é aquela que vai desde zero até lá. Mas essa deformação total, sofrida pela barra ou pelo ponto livre, não é toda essa parcela de deformação daqui para cá que é associada à tensão. Só essa parte aqui. Isto é, nós vamos ter uma relação constitutiva local que vai ser que a tensão é associada a esse incremento de deformação. É a deformação total menos essa deformação térmica aqui. Professor? Oi. Então, uma pergunta. O fato de que ela não tem nenhuma tensão, ou a tensão é zero durante esse período aqui entre A e B, isso é só para uma lâmina ou é para as duas, o conjunto? Olha, isso é mais preciso ainda. Isso aqui, quando se escreve, lembra, quando se fala em tensão e deformação, isso são funções do ponto, lembra? Pode até acontecer de que, num certo corpo tão simples que nem uma viga, esses valores sejam os mesmos em uma grande extensão. Mas quando se fala em tensão, por exemplo, um diagrama tensão-deformação, por natureza, é num ponto do corpo. Quando eu digo que eu aqueci esse ponto e não teve tensão térmica, é porque eu tenho que pressupor que aquela regiãozinha, aquele elemento diferencial, ele está livre para se deformar. Porque se o material que estiver em volta não deixar, aí eu vou ter uma tensão. Isso mesmo, inclusive, num ponto, digamos, entre as duas lâminas. Sim, é exatamente o que acontece aqui. Por exemplo, aqui numa escala macro, e não vai acontecer. E isso que está colocado aqui não vai acontecer aqui. Eu vou ter tensão e deformação, porque uma lâmina vai interferir na outra. Então, ela não está livre para se deformar que nem aqui. Então, aqui eu não teria essa situação. Ah, tá. Não, não terá. Se E aqui eu posso até entre as ter... duas lâminas não teria essa situação. Não, em nenhum lugar disso aqui vai ter essa situação. Ah, tá. Em nenhum lugar vai ter isso, porque vai ter toda uma interação de todo mundo aqui com todo mundo. Então, se eu pegar esse elemento diferencial aqui, ele não está livre para se deformar do jeito que ele quer, desse jeito aqui. Esse gráfico é esse gráfico é para um ponto. Não, é para um ponto, exato. Para um ponto, mas também valeria para uma lâmina desacoplada, já que ela está livre para se deformar. Então nós temos essa relação aqui para um ponto, que também vale para uma lâmina desacoplada. Esse epsilon aqui é a deformação total. Então, esse epsilon ele contém duas parcelas ali, fisicamente. Uma que é aquela associada ao campo de tensões, a alguma coisa mecânica, que uma força de fora veio para lá atuar, e está associado também à parcela de deformação puramente dilatação térmica. Agora, a situação aqui realmente não é simples, não é desse jeito. Então, nas lâminas acopladas, não vai ser isso aqui. Tá? Então, o que vai ter na lâmina, no caso, em lâminas vinculadas? Em vez de escrever essa deformação aqui, que seria essa, eu vou escrever essa aqui. Observa, essa deformação aqui é aquela que aparece
na viga, simplesmente pelo efeito da temperatura. Então, isso aqui é o ponto de partida, essa deformação. É esse ponto aqui. Aí, essa diferença, quer dizer, se eu chegar agora e aplicar um esforço normal aqui, aí sim eu terei um novo campo de tensões, que vai ser associado puramente a esse esforço normal. E vai ser dado atenção por alguma coisa similar a isso aqui. Eu vou ter uma deformação total. Nós vamos explorar isso um pouco mais na frente, mas digamos que nessa figura aqui eu tive uma temperatura menor que o T0, então houve essa contração aqui. Agora imagina que eu comprima, aplico uma força compressiva aqui, então esse ponto vai andar para cá. Então, essa deformação dali para cá é a deformação total, esse εx aqui. Se a minha força fez andar daqui para cá, a deformação, então a deformação total vai daqui até aqui. Agora, a tensão provocada por essa força vai ser só daqui para cá. Por isso é que tem essa diferença aqui. Isso é cheio de detalhes. Realmente não é vocês podem acreditar que é cheio de aspectos a ser considerados. Bom, tendo essa tensão aqui, nós vamos integrar na seção, usando a relação cinemática, e vai se chegar naquela relação similar àquela que nós obtivemos há pouco. Só que com a diferença que essa deformação aqui vai gerar esses termos, já que essa deformação total é isso aqui, e essa parte térmica vai gerar esses esforços térmicos. A maneira de calcular esses esforços térmicos vai ser aquela que nós colocamos anteriormente. Já que você conhece o alfa, conhece o ΔT, conhece as espessuras, modo de laçado de cada lâmina, você vai calcular isso aqui. Então, esse termo aqui vai ser conhecido. Se um problema isostático, você conhece isso aqui. E se você quer fazer cálculos de tensão, você vai usar essa expressão para obter, primeiro, essas deformações, dessa maneira. Invertendo essa matriz, você obtém essas deformações generalizadas e depois tensões associadas a isso. Vamos ver aqui isso em forma desse diagrama aqui. Esse diagrama. Nós temos a temperatura de trabalho associada a um ΔT. Isso aqui está associado àquelas deformações, aquelas tensões das lâminas desacopladas. Com aquilo, você calcula esses esforços térmicos. E esses aqui calcula usando isso aqui. Lembra, esse sigma D é isso aqui. Vem do alfa ΔT. Então você conhece. Com isso, você usando isso, você calcula esses esforços térmicos e, a partir de uma relação como essa, você vai encontrar essas deformações da superfície de referência. Essas deformações aqui, por sua vez, elas são associadas com as deformações pontuais locais em cada lâmina. Isso aqui, lembra que isso aqui é do laminado, isso aqui é de cada lâmina, associados àquele ΔT e associado à temperatura. Então, isso aqui é a deformação total do ponto, isso aqui é a deformação total da viga. Ambas incorporam os dois efeitos. A força mecânica é associada a esses esforços aqui, e ao efeito térmico. Numa fase seguinte é que a gente vai conseguir separar esses efeitos do campo de tensões. Então, com esses valores aqui, térmicos, nós podemos calcular a deformação total térmica no ponto. Agora que nós vamos detalhar o campo de tensões. Veja, no ponto, nós temos esse valor total. Nós temos que subtrair em cada lâmina aquela tensão, aquela deformação que é o alfa ΔT dela, aquela que ela desenvolveria se ela estivesse desacoplada.